meu nome é Lourenço Leirias, eu sou formado pelo Centro Universitário de Brasília em 1978, vim para Alagoas a convite de um colega lecionar na Faculdade de Psicologia, que estava se iniciando em Alagoas. Não é? Chegando em Alagoas, fui trabalhar em casa de saúde, né, entre psiquiatras, também no SESMAC. Em seguida fiz concurso para a saúde, né? E hoje eu estou aposentado, né, mas continuo trabalhando, né, no campo da dependência química, né, onde hoje exerço a função de vice-presidente da Junta de Custódios de Alcoólicos Anônimos do Brasil. Bom, minha formação foi em Brasília, na psicologia comportamental, não é? Mas com o tempo, não é, você começa a estudar e você vai se identificando com aquelas escolas que você se sente mais satisfeito e completo. Então eu fiz um curso de especialização na UFAL, em psicologia social, e me identifiquei muito com essa disciplina, com essa matéria, né, com essa especialização. Então toda a minha carreira foi em cima da psicologia social, né? Lá em Brasília você tinha duas escolas, a comportamental e a do Carl Rogers, que dá em seguida, mas tinha também a psicanálise da UNB, né? E quando eu me formei, né, e vim para Maceió, não existia psicologia comportamental em Maceió. Existia, predominava muito bem aqui, era a psicanálise, e logo em seguida veio o pessoal do Carl Rogers, né? Entendeu? E eu continuei trabalhando, fazendo um consultório também, mas na linha comportamental. Só vim mudar depois, quando eu fiz esse curso de especialização na UFAL, como já falei, em psicologia social, e me identifiquei com essa escola e continuei trabalhando nessa linha até hoje. O pessoal não conhecia a psicologia, não tinha nem noção do que era a psicologia. Nós somos os pioneiros. Eu fui trabalhar na casa de saúde, foi o primeiro psicólogo, ou dos primeiros psicólogos dessa clínica, né? E como nós tínhamos vindo, por coincidência, estudado com os colegas da área da psiquiatria em Brasília, nós viemos juntos para cá e formamos uma excelente equipe. Então, trabalhamos com comunidade terapêutica. O nosso diretor da clínica na época também tinha chegado do Rio de Janeiro, recentemente tinha feito um curso de especialização em comunidade terapêutica. Nós fizemos um excelente trabalho, né? Tanto que quando nós chegávamos em alguns estados que falavam que faziam, o pessoal se admirava. Vocês estão fazendo isso lá? Pois é, porque trabalhávamos com a comunidade terapêutica, naquela época chamava-se os grupos operativos, não é? O usuário, chamava de paciente antigamente, né? Não existia, tudo misturado, dependente químico, com doentes mentais. Nós separamos, na época, a dependência química, o alcoolista, os doentes mentais, sabe? Foi um bom trabalho. A grande dificuldade era justamente isso, fazer a sociedade entender o que era a psicologia, não é? Porque tudo era corria para médico. E gradativamente a gente foi quebrando essas resistências, né? Com um trabalho profissional, com essa equipe muito boa. Foi uma das primeiras equipes interdisciplinar, né, que a gente discutia esse trabalho, né? Fizemos também, aqui em Maceió, nós fomos a primeira equipe a implantar grupos de alcoólicos anônimos nas clínicas, né? Que deu certo, a gente tem mais clínicas do estado começaram a implantar também, né? Então, os primeiros grupos de alcoólicos anônimos nas clínicas, os narcóticos, que na época era toxicômanos anônimos, nós criamos também esse grupo aqui, né? E fomos divulgando. Hoje está muito fácil, hoje
Onde você chegar, você encontra grupo de alcoólicos anônimos, grupo de narcóticos, mas antigamente era muito difícil. Tinha lá coisa, era psicanálise, o pessoal dava do Carl Rogers. Aí depois veio o pessoal da Gestalt, sabe? A comportamental quase que o pessoal não fazia uso dessa escola. Avançou muito, está muito avançado, várias faculdades, né? Isso me ajuda muito porque hoje é uma competição, né, de fazer melhor formação, novas escolas, novos conhecimentos. A internet também, grande força, facilita muito, né? Agora, hoje, para o profissional, não tem que se conformar só com a graduação. Ele tem que muito mais estudar. A graduação apenas é o início de uma carreira. Você não pode se acomodar somente na graduação, né? Se ele quiser se progredir na psicologia, que é importante permitir que a psicologia entre nele ou nela primeiro, para poder exercer, que é uma área que trabalha com sentimentos e emoções. Se você não procurar sentir, né, essa coisa, né, até as palavras mesmo, você pronuncia, o que é que eu estou dizendo, o que significa isso? Acho que a pessoa tem que trabalhar, sabe, com essa coisa. Então, ele tem que ser uma pessoa profissional que se permita, né, que a psicologia entre nessa pessoa profissional para poder compreender o próximo, né? O psicólogo, ele é um cidadão, não é? Como cidadão, ele tem que estar comprometido com a sociedade, trabalhar pela saúde da sociedade. Por exemplo, quando nós fomos aqui presidente do conselho por 3 mandatos, existia uma chapa que dizia assim: um conselho para cuidar da profissão. Eu dizia, eu achava assim, o seguinte: eu quero uma profissão que cuide do seu conselho, porque é ela que paga, ela que sustenta, não é? E o que acontece? Se você zelar pela sua profissão, está zelando por você mesmo, não é? E o seu sucesso vai depender do sucesso dessa profissão. Então procure fazer um serviço de qualidade. Porque é o seguinte, a psicologia hoje ela tem espaço, mas precisa ser conquistar muito mais. Porque é o seguinte, ó, qualquer profissão você pode ter conhecimento. Agora, o que é privativo é o exercício profissional. Então, qualquer cidadão pode ter um pouco de psicologia e conhecer, mas o exercício é quem exerce, é o psicólogo formado em psicologia, não é isso? Então, se ele quer ter sucesso e ele tem que ser um profissional assim que possa ser respeitado, ele tem que se respeitar primeiro, se gostar, se valorizar, se amar, não é? E procurar fazer bem feito o seu trabalho, não é? Porque toda a subida ela é lenta, mas ela é consistente se você persistir, né? Subidas rápidas, você pode escorregar e cair muito rápido também. Então é isso. Eu digo para o pessoal jovem de hoje: invista, use. Só os anormais transgridem e transformam. Os normais reproduzem e está instituído. A nova geração tem que entender que esses conceitos foram criados no período da ditadura militar, regime militar. Então, eram conceitos muito autoritários, não é? E passei uma experiência muito desagradável. Cheguei em determinado conselho, passei quase meia hora esperando ser atendido, né? Nem para entrar no conselho, porque o horário só podia entrar depois das 9 horas, sabe? Eu fiquei ficar lá de fora, nem para você entrar, respeitar você. Eu achava que era uma coisa meio torta, né? Porque a gente é que paga o conselho, né? Então o conselho somos nós. Então o que acontece? Esse conselho da gente aqui tem um escritório, sabe? E tudo ia para Recife, era uma burocracia muito grande. Então nós nos reunimos aqui, nós, os conselheiros, os psicólogos de Alagoas e alguns mais comprometidos, né? Não vou citar não para não cometer injustiças, né?
Mas são vários colegas que até hoje estão trabalhando ainda nessa luta, lutando pela psicologia. E nos reunimos para um congresso em Recife. E lá nós fizemos os novos delegados. Então, saindo daqui já assim, trazer. Sempre fui muito ousado, certo? Trazer, a emancipação. Se emancipar ou emancipar. Fomos com antecedência, chegamos um dia antes do congresso, acho que foi em Belo Horizonte, não estou lembrado bem se foi em Belo Horizonte, foi em Santa Catarina. Acho que foi em Belo Horizonte. Não estou lembrado da data precisa do local. Aí botamos as faixas, emancipação já. E quando as delegações iam chegando, nós ficávamos esperando a delegação chegar, nós pedíamos o apoio para a emancipação do Conselho de Psicologia. Porque nós já tínhamos um número suficiente, nós lemos tudo por escrito, né? Quantos nós temos em Alagoas, o quanto nós rendíamos, tínhamos condições de se sustentar. Eu sei que fizemos várias reuniões, não é? E às 2 da manhã, um colega nosso estava fazendo o nosso pedido à plenária e foi aprovado, certo? Então eu fui eleito primeiro presidente do conselho, né? Me deu um mandato tampão por um ano. Logo em seguida teve a eleição, mas depois de um ano teve as eleições normais, eu também fui reeleito, né? E depois de seguida tirei um terceiro mandato, né? Bom, eu acho que, como eu sou uma pessoa que eu acho que o poder tem que ser democratizado, passado, acho que eu fiz a minha parte como profissional da psicologia, sabe? Acho que agora peguei para novos colegas continuarem esse trabalho. Mas o nosso projeto, primeiramente, a nossa proposta era uma categoria para cuidar do seu conselho, isso é um princípio primordial, porque se você entender e sentir que você tem que zelar para a sua profissão, você tem que zelar pelo seu conselho, tem que participar do seu conselho. Não é? Conselho não é somente para cobrar, não. Para você ter uma ideia do que nós temos aqui na minha época, como eu queria uma profissão para cuidar do seu conselho, nós temos uma quarta psi. Toda semana a gente se reunia ali para discutir. Já tem colegas de hoje que são responsáveis, foram responsáveis pela psicologia jurídica, na época, criada aqui também, em Maceió, na mesa desse conselho, da nossa gestão. E aí, o artigo 9º do nosso Código de Ética surge nessa quarta psi, porque dizia assim que o psicólogo, o artigo 8º, não podia falar do que ouvia nas sessões, né? Mas aí veio nós temos uma quarta psi, e veio uma psicóloga que trabalhava na cidade de Menores. Vinha muito preocupada, porque ela disse que chegou um menino daquele, e falou: doutora, não vem amanhã para cá, que vai ter uma rebelião. E aí, como é que a gente faz? Ficou aquele, né? Como nós estávamos na parte de pré-congresso, fizemos uma tese para mandar para Brasília, para o Congresso Nacional da Psicologia. Esse assunto durou 2 anos rodando no Brasil, se deve falar, se não deve, Aí não surge o artigo 9º do nosso Código de Ética, onde ele fala assim, que o psicólogo pode falar ou pode não falar, vai depender das consequências que ele vai, entender? E aí em seguida vem lá o estatuto da criança, né, que o psicólogo não pode ficar se omitido das coisas, do abuso com a criança. Então, uma coisa, sabe? Muito bem. E aí, gente, eu acho que o psicólogo ele tem que estar envolvido com o seu conselho, porque ele é um cidadão. Ele tem que zelar pelo seu conselho. Porque o conselho é nosso, nós é que pagamos. Participe, não é? Procure, se você quiser ser um conselheiro, é bom, você aprende muito, não é? Então, tem uma diferença. Assim, uma coisa era, quando eu vinha para casa dos meus amigos, quando vocês, caros colegas, né? Quando a gente começar a nossa plenária, que eu estiver sentado na mesa da presidência, eu sou um legislador. Já bem claro o meu papel, minha função. Mas, graças a Deus, não tive problemas, não. Tinha umas discussões, alguns atritos, porque quando você fizesse alguma função, como um conselheiro, né, dizendo no Conselho de Psicologia, você é um legislador.
Então você tem que cumprir a legislação. Então separar o papel do Lourenço enquanto colega do Lourenço legislador. Então eu fazia também entender que ali naquele momento era uma plenária, eu tinha que agir conforme a legislação e não pelo coração, né? Então, aí é aquela coisa, né? Tem que ter. E muitas vezes também eu, em vez de fiscalizar, como naquela época do fiscal, que era muito autoritário, eu orientava, chamava os colegas para orientar, porque era assim, ó, se você tem um profissional que está com dificuldades, primeiro orientá-lo para depois você aplicar algum processo, alguma coisa, sabe? E eu também sempre me dei bem, não tive problema não. Agora, o que eu achei importante é o seguinte: eu defendo a democratização, acho que o poder tem que ser passado, né? Não pode ser perpetuado. Então, eu tirei os 3 mandatos, acho que eu fiz a minha parte, mas não fiquei alheio, não. Participo sempre, sabe? É isso aí.